mais de 3.500 navios afundados, milhões de toneladas enfiadas para o fundo do oceano, e uma taxa de mortalidade tão grande que qualquer um que entrasse na sua frente era uma sentença de morte. Estamos falando de U-Boats, um submarino que quase mudaram as estatísticas durante a Segunda Guerra Mundial. Durante anos, essas máquinas silenciosas transformaram o Oceano Atlântico em um mapa de caça. Navios mercantes desapareciam, comboios inteiros eram atacados, e os marinheiros atravessavam o oceano sabendo que debaixo deles poderiam ter um submarino mortal. Mas como essas embarcações funcionavam? E por que elas eram tão temidas? Como era viver semanas ou até meses dentro de um tubo de aço debaixo do oceano? E por que mesmo derrotando diversos navios, o U-Boats começou a ser derrotado? Hoje vamos contar a história completa de um dos maiores símbolos de guerra naval. Uma história de tecnologia, coragem e sobrevivência, e diversas batalhas travadas no fundo do oceano. Antes de sistemas modernos de detecção, antes existiam U-Boats. E por alguns anos, pessoas tiveram muito medo do que estava debaixo das ondas. A história do U-Boats começou muito antes da Segunda Guerra Mundial. Após o primeiro grande conflito mundial, a Alemanha perdeu totalmente sua capacidade submarina, mas engenheiros navais continuavam estudando e aprimorando suas tecnologias. Ao longo dos anos, em meados de 1930, os alemães voltaram a investir pesado em submarinos. O objetivo era muito simples: atacar navios mercantes muito longe da sua costa. Ao invés de bater de frente com grandes frotas inimigas, eles queriam atacar aquilo que mantinha elas vivas, como por exemplo combustível, comida, água, tudo aquilo que cruzava o oceano. E foi nesse cenário que surgiu Carl Donner, um oficial naval que acreditava que os submarinos poderiam vencer uma guerra econômica inteira. Sua ideia era ousada, mas logo colocaria à prova. Centenas de submarinos começaram a sair dos seus estaleiros, e o Atlântico se transformaria no maior campo de batalha naval que existiu. Se você gosta de histórias sobre oceanos, submarinos e muito mais, eu peço que você se inscreva. Aqui somos um canal independente e soltamos vídeos todos os dias. Por fora, o U-Boats era extremamente simples, mas por dentro era uma máquina extremamente tecnológica. Na época, eles utilizavam diesel elétrico. Quando navegavam na superfície, o diesel impulsionava a embarcação, e esses motores também carregavam seus bancos de bateria. Quando mergulhavam, os motores eram desligados. Então entravam motores silenciosos através das suas baterias elétricas. Essa combinação permitia que os submarinos desaparecesse de uma forma mágica. Mas existia uma limitação: as baterias tinham um tempo limitado. Mais cedo ou mais tarde era necessário voltar à superfície. E para reduzir esse problema, foi aí que existiu o Snorkel, um sistema que era permitido o submarino captar ar enquanto ele estava quase totalmente submerso. A principal arma do U-Boats era o torpedo. Outros eram elétricos totalmente invisíveis. O resultado era devastador. Muitas tripulações não sabiam que estavam sendo atacadas até o momento da sua explosão. Entre todos os modelos produzidos, apenas 2 ficaram famosos: o Tipo 7 e o Tipo 9. O Tipo 7 se tornou o verdadeiro símbolo do U-Boats. Mais de 700 unidades foram construídas. Era relativamente compactado, ágil, quando navegavam na superfície. Já o Tipo 9 era um modelo totalmente diferente: maior, mais combustível e muito mais torpedos. Enquanto o Tipo 7 era utilizado no Oceano Atlântico, já o Tipo 9 era utilizado em missões mais longas. E o Tipo 21, chamado Electroboot, era utilizado especialmente debaixo d'água. Muitos historiadores acreditam que esse foi o primeiro submarino moderno para a época. Agora imagine passar semanas dentro de um tubo de metal, sem luz, sem privacidade e sem espaço. Era exatamente assim. Os próprios tripulantes chamavam aquilo de tubo de metal. A água doce era limitada e os banhos praticamente não existiam. O cheiro era uma mistura de óleo diesel com suor. As beliches eram praticamente limitadas. Enquanto um marinheiro terminava o seu turno, o outro se deitava. E o sistema ficou conhecido como cama quente. E havia algo muito pior: o medo. Porque cada mergulho poderia ser a última chance que eles voltariam para a superfície. A taxa de mortalidade era cerca de 75%. O principal campo de batalha do U-Boats foi o Oceano Atlântico, uma campanha que durou praticamente toda a guerra. O objetivo era simples: interferir os navios mercantes. Se os suprimentos deixassem de chegar ao seu destino, muitos inimigos morreriam de fome
ou perderia a capacidade da sua resistência. Durante os primeiros anos, os submarinos tiveram um enorme sucesso. Comboios inteiros estavam sendo destruídos. Milhões de cargas eram perdidas. Os oceanos pareciam ser do U-Boats. Os marinheiros chamaram esse período de tempo feliz. Mas essa vantagem não duraria para sempre. Uma das táticas mais eficientes da história naval ficou conhecida como ou, em português, Pack de Lobos. Um submarino encontrava um comboio, e aí ele passava a localização para os outros. E todos os submarinos chegavam ao local e cercava eles. Então começava o ataque. Esse ataque praticamente era de noite. Por algum tempo, essa técnica foi devastadora. Parecia impossível defender os comboios, mas os aliados encontraram uma resposta para isso. Entre todas as histórias do Boats, existe uma que parece piada. O submarino era U-1206. O comandante tentou utilizar um novo sistema sanitário de alta pressão. O equipamento era tão complexo que existia um treinamento exclusivo. Durante uma operação, alguém acionou a válvula incorretamente. E aí a água começou a invadir o submarino. Eles tiveram que, obrigatoriamente, emergir o submarino. O resultado? Eles foram atacados e foram derrotados. Tudo isso por causa de um vaso sanitário. A virada de chave foi quando novas tecnologias começaram a aparecer. Novos radares, novos sonares, algo muito mais eficiente. E principalmente quebras de códigos utilizados pelos submarinos. Agora os comboios sabiam onde os submarinos estavam, e os caçadores passavam a caçar. A partir de 1943, a perda de U-Boats começaram a crescer. O Atlântico deixou de ser um território seguro, e os submarinos começaram a ser perdidos no Oceano Atlântico. Quando a guerra chegou ao fim, ainda existia inúmeros submarinos. Muitos foram deliberadamente afundados pela própria tripulação. Outros foram capturados, e alguns acabaram sendo estudados pelas principais potências. Suas tecnologias influenciaram diretamente após essa década. No total, os U-Boats afundaram cerca de 3.500 navios e 175 navios de guerra, totalizando 14,5 milhões de toneladas.